A maioria da população brasileira é contrária às principais ideias de Jair Bolsonaro. Pelo menos é o que indica o Instituto Datafolha em diversas pesquisas que foram feitas ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, e compiladas todas no link que você encontra aqui na descrição do vídeo. De acordo com o Instituto Datafolha, com exceção da redução da maioridade penal e de leis mais rígidas para controle da imigração, todas as outras principais ideias do governo de Jair Bolsonaro, ou ideias de Bolsonaro, são rejeitadas pela população. Para você ter uma ideia, a maioria da população concorda que a política tem que ser um assunto de sala de aula, como também concorda que educação sexual tem que ser dada na escola. A maioria da população discorda, por exemplo, de um acesso mais facilitado à população às armas, discorda, é contrária à redução das áreas indígenas, é contrária à ideia de que a preservação ambiental atrapalha o desenvolvimento nacional, é contrária às privatizações, é contrária à redução de direitos trabalhistas. E você pode entrar aqui no link que está na descrição para avaliar todo o método, para ver todos os resultados e tirar as suas próprias conclusões. E você também tem que ter em mente aquela outra pesquisa que foi realizada pelo Datafolha, mostrando que a maior parte da população brasileira é social-democrata. Podemos interpretar dessa forma. O link está aqui na descrição. E você pode falar, mas Léo, tem aquela pesquisa do Globo que foi feita, que mostra que a maior parte da população brasileira ela é de direita. Você tem razão. Essa pesquisa ela aparentemente ocorreu. Eu procurei, eu já falei isso num vídeo passado, eu procurei essa pesquisa, eu não encontrei, a não ser pequenos trechos dessa pesquisa com apenas os resultados dizendo que a maior parte da população ela é de direita. Eu não consegui encontrar a pesquisa na íntegra e nem em nenhuma dessas reportagens ou dessas falas que mostram os resultados dessa pesquisa do Globo apresentam a metodologia. E sem ver a metodologia de uma pesquisa fica muito difícil nós verificarmos qual que é a confiabilidade dessa pesquisa, qual que é a robustez dessa pesquisa. A única coisa que eu sei é que essa pesquisa do Globo foi feita pelo telefone. E aí não tem as perguntas, não sei como foi feita as perguntas, como foi feita para chegar ao resultado dessa pesquisa. E assim, não é o que pode ter ocorrido. Pelo telefone, o entrevistador pode ter pego o telefone, ligado para algumas pessoas e perguntado para uma quantidade de pessoas selecionadas pela amostra e perguntado, olha, qual que é a sua posição política? E a pessoa falou, sou de direita, sou de esquerda. Mas não é a fala da pessoa, aquela pergunta de qual é a sua posição política que vai definir a posição política da pessoa. O que define uma posição da pessoa são as ações e as decisões perante algumas situações. E é por isso que a pesquisa do Datafolha ela tem mais robustez, ela tem mais confiabilidade, porque o entrevistado ele teve que parar e responder uma série de perguntas. E para cada uma delas, o entrevistado teve que refletir para cada uma dessas perguntas qual seria a sua intenção, a sua decisão ou o seu posicionamento. E assim você consegue fazer com que o entrevistado reflita para cada uma delas e extrair com mais confiabilidade, com mais confiança, o comportamento daquele entrevistado. E é por isso que a pesquisa do Datafolha ela tem mais confiabilidade do que a pesquisa do Globo. Mas voltando para essas pesquisas recentes do Datafolha que estão aqui na descrição do vídeo. Essas pesquisas que mostram que a maioria da população brasileira é contrária às ideias de Bolsonaro, só reforçam aquela narrativa que nós já vínhamos adotando e que praticamente está se consolidando como uma verdade de que a base de eleitores de Bolsonaro ela é uma base frágil e de que as pessoas votaram em Jair Bolsonaro não por Jair Bolsonaro em si, mas sim foi um voto contra o petismo, um voto para evitar a volta do PT ao poder. Então não foi Jair Bolsonaro que venceu as eleições, mas sim o PT que perdeu, porque o PT, o que fez Bolsonaro ser eleito foi o movimento, todo o sentimento antipetista que ele conseguiu canalizar em si muito bem como sendo o candidato anti-PT, ao contrário de Geraldo Alckmin, que não conseguiu fazer isso. Então, com essas pesquisas que vão se consolidando, essas narrativas, nós podemos cada vez mais consolidar que Jair Bolsonaro possui uma base frágil de eleitores. Mas qual é, na verdade, o impacto político para Jair Bolsonaro digamos, ideias contrárias que ele tem com relação à população? O principal impacto político nisso é a fragilidade, então, da base eleitorada, da base de eleitores. Então, Jair Bolsonaro pode perder o apoio desses eleitores com muita facilidade, porque não existe uma fidelidade muito grande dos eleitores com Bolsonaro. E, principalmente, existe uma fragilidade para negociação com o Congresso.
E mesmo que você fale assim para mim, olha, eu não acredito no Datafolha, o Datafolha é um jornal, o Datafolha pertence à Folha de São Paulo, é um jornal de esquerda, é um jornal que quer boicotar o governo, é um jornal que quer prejudicar Bolsonaro, é um jornal mentiroso, que tem fake news. Você pode desacreditar a pesquisa, você pode não acreditar na pesquisa. Entretanto, os deputados acreditam nas pesquisas do Datafolha. E eles vão utilizar essas pesquisas para tomar as suas decisões na hora de votar. Porque o que os deputados eles querem e o que os deputados estão preocupados é com a próxima eleição. Os deputados eles votam pensando como que o eleitor deles gostaria que eles tomassem as decisões. Porque se eles forem contrários aos interesses dos eleitores, a reeleição deles na próxima eleição vai ficar muito mais difícil. Então, na hora que o Bolsonaro faz uma proposta, vai cair no colo do deputado, o deputado vai olhar assim, opa, peraí, essa proposta vai contra os interesses do meu eleitor. E aí o poder de negociação do deputado aumenta de uma forma muito grande e reduz o poder de negociação do governo. O deputado ele vai querer outras garantias, vai endurecer a negociação, vai valorizar o seu voto, porque ele vai falar assim, olha, se eu votar nessa proposta que vai contra os interesses da população, eu vou ter dificuldade para me reeleger na próxima eleição. Então ele vai conseguir barganhar de uma forma muito mais forte, com muito mais força com o governo. E esse aumento do poder dos deputados e essa redução de poder do governo vai fazer com que a aprovação de medidas seja ainda mais demorada. E se Bolsonaro começar a demorar a aprovar as medidas necessárias ou as medidas que ele julga, o que ele prometeu, o mercado vai começar a olhar ressabiado, vai falar assim, opa, peraí, Bolsonaro não está fazendo as medidas do ritmo que ele prometeu, não está conseguindo aprovar as medidas da forma como ele prometeu. E isso gera insegurança no mercado, o mercado inseguro reduz o investimento, vai reduzir a quantidade de empregos e aí nós vamos ter dificuldade ou vai demorar um pouco mais para ver a retomada econômica necessária. E sem a retomada econômica, o governo Jair Bolsonaro vai estar em maus lençóis. Porque o Bolsonaro pode falar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. A única coisa, contanto que haja a retomada econômica, contanto que haja a melhora na economia. Se não houver uma melhora na economia, Bolsonaro vai perder todo o seu apoio da população. A população vai se ver contrária a Jair Bolsonaro, vai ocorrer a mesma coisa que ocorreu com Temer e possivelmente ocorreu também com Dilma Rousseff. E aí você pode estar, você que é da esquerda, pode estar pensando, opa, então isso é bom, porque se Jair Bolsonaro fracassar, vai abrir o caminho para a esquerda. Não é bem assim. Não significa, vamos supor que Bolsonaro fracasse. O fracasso de Bolsonaro não significa uma volta da esquerda em 2022. A esquerda está completamente desarticulada. A esquerda está ainda as pessoas da esquerda ainda muitos estão entorpecidos com o Lula, acreditam ainda no Lula, numa volta do Lula, que Lula irá reunir a esquerda como Dom Sebastião e voltar a governar o Brasil. Isso está errado, porque esse ranço da população com o PT, esse movimento, esse sentimento antipetista, que acaba se convertendo para um sentimento contra a esquerda, anti-esquerda, não sei se necessariamente isso vai acabar, até 2022. Então a derrocada de Bolsonaro apenas abre espaço para outros candidatos de direita que estão de olho nessa vaga de presidente, no cargo de presidente da República em 2022, entre eles João Dória. João Dória, eu já venho falando em alguns vídeos, ele é um candidato fortíssimo para 2022, porque ele conseguiu capitalizar todo aquele anseio da população, principalmente da classe trabalhadora, que foi deixada de lado pelas esquerdas, para si, com o slogan João Trabalhador. Então João Dória, ele vai conseguir lucrar muito, o seu capital político vai aumentar demais com o eventual fracasso de Jair Bolsonaro, e ele se torna um candidato fortíssimo para 2022. Por isso que Lula, Ciro Gomes estão fazendo acenos, estão acenando para a população, para a classe trabalhadora. Por isso que Ciro Gomes, na entrevista ao El País, falou diversas vezes, nós temos que falar sobre a pauta econômica, nós temos que voltar a falar sobre o trabalho. E Lula falou, nós temos que voltar às nossas origens, nós temos que falar sobre o trabalho, nós temos que falar com o trabalhador. Porque esse trabalhador hoje, pelo menos no estado de São Paulo, está com João Dória. E não duvide que o discurso de João Dória em 2022 vai conseguir arrebatar muitos corações e arrebatar muitas pessoas que vão se identificar com João Dória, que a classe trabalhadora irá se identificar com João Dória e possivelmente dará o seu voto para ele, ao invés de dar o voto para a esquerda, e a esquerda que historicamente sempre esteve a favor dos trabalhadores, mas agora quem estará pelo menos no discurso a favor dos trabalhadores é João Dória. E como há
o sentimento antipetista, o sentimento anti-esquerda, João Dória vai ter um caminho muito livre para conseguir ser o presidente da República na eleição de 2022. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe os seus comentários, as suas impressões sobre João Dória, sobre esse caminho que João Dória pode ter em 2022, esse caminho facilitado que João Dória pode ter em 2022, as suas impressões com relação à esquerda, com essa possível desarticulação da esquerda que nós temos hoje. Se você deixe seu comentário, considere se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida com relação às pesquisas, todas elas estão aqui na descrição do vídeo. Você entre lá, tire as suas próprias conclusões e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.